versículo base para a nossa reflexão de hoje está em Romanos 5:20, que diz assim: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Você já se perguntou por que Deus permitiu o pecado, sendo Deus onipotente, onisciente, conhecedor de toda a mentalidade humana? Deus poderia ter impedido que muitos dos seus servos cometessem erros, alguns até com consequências que mudou o curso de suas vidas e até mesmo de toda uma geração. Parece difícil compreender a mente de Deus, mas a Bíblia nos dá algumas dicas. Vamos ver Romanos 5:20 em outra tradução, que diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida em que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. A lei foi feita para evidenciar o pecado, porque até então existia o pecado, mas ele não era notado. E sendo assim, com a evidência do pecado, a graça ficou muito mais evidente. Mais uma dica que nos faz entender a mentalidade de Deus é que assim como o pecado foi introduzido ao mundo por um homem chamado Adão, que fez com que o pecado se estendesse a todos nós, assim também fomos justificados por um homem. O nome dele, Jesus Cristo, e pelo seu nome é que hoje podemos ser libertos e perdoados de todo o pecado. O pecado nos permitiu experimentar a graça de Deus. A presença do pecado no mundo é uma oportunidade para Deus nos mostrar quem Ele realmente é, um ser de graça infinita e incondicional. Mas calma, a gente não pode sair por aí pecando só para experimentar a graça de Deus, né? Presta atenção nessa história. Certa vez, um cristão foi buscar um balde de água em um rio, mas quando viu aquela água limpa, sentiu aquela vontade e resolveu mergulhar. Saindo do rio, ele encheu o balde de água, pegou o mesmo caminho de volta para sua casa. E enquanto ele caminhava, ele começou a pensar: quando eu mergulhava, milhares de litros estavam sobre mim, mas eu não sentia o peso. Agora que estou fora da água, os poucos litros naquele balde pareciam bem pesados para se levar. Então ele concluiu que o pecado é da mesma forma. Quando estamos mergulhados nele, não sentimos o seu peso. Tudo parece natural, mas quando saímos do pecado, ele se torna um peso para nós. 2 Pedro 2:20 diz assim: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que o começo. Você mergulhou no pecado uma vez, sentiu a necessidade de se libertar daquilo, conhece a Jesus e a sua palavra, sendo perdoado e liberto, mas passou um tempo e você foi novamente mergulhar. A palavra de Deus diz que o segundo mergulho é pior que o primeiro. É estranho falar, mas está na Bíblia. É como se uma porca lavada voltasse a mergulhar na lama. Meu irmão, minha irmã, uma vez liberto do pecado, tendo conhecido Jesus, não olhe para trás. Tem um ditado popular que diz: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Não existe melhor coisa no mundo do que se sentir leve, sem culpa. Até o nosso respirar fica mais gostoso. Agora, eleve os teus pensamentos ao alto. Chegou a hora de falar com Deus. Senhor Jesus, queremos te agradecer por nos dar a escolha, a oportunidade de sermos libertos de todo pecado. Senhor, o mundo diz que a carne é fraca, mas é mentira, porque o Senhor suportou em sua carne grande sofrimento e foi forte até o fim.
provando que a carne humana tem a capacidade de suportar e de ser forte. Por nossa natureza humana, fomos feitos pecadores, mas é diferente de continuar cometendo erros. Ilumine, Senhor, a nossa mente e não nos deixe cair em tentação. Permaneça em nossa vida, hoje e sempre. Amém. Quero te pedir para curtir este vídeo e se não é inscrito, inscreva-se. E não esquece de ativar as notificações para receber as próximas mensagens. Eu sou G Silva e esse é o canal O Manual da Motivação. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.